sistemas e utilidades funcionam corretamente de acordo com as especificações do fabricante do projeto, garantindo que operam como esperado antes do uso da produção. Ou seja, isso aqui é aquele famoso System Suitability, né? Ou seja, a adequação do sistema. O 2. A qualificação de desempenho, o QD, assegura que um equipamento ou sistema funciona corretamente em condições reais de uso, ou seja, o processo produtivo gera um produto dentro dos padrões de qualidade estabelecidos de forma reprodutível. Já o ponto 3 é a validação de processo. A validação de processo ela é a comprovação documentada de que um processo produtivo é capaz de produzir consistentemente um produto dentro dos atributos de qualidade exigidos. Qualificação de instalação, que seria o QI. Ele confirma que todos os equipamentos, utilidades e sistemas foram instalados de acordo com requisitos técnicos e regulatórios antes do início da operação. A qualificação do projeto, o QP, ele verifica se todas as instalações, utilidades e equipamentos foram planejados e projetados em conformidade com os requisitos estabelecidos lá pela BPF e outras regulações, com outras regulamentações aplicáveis. Então, isso aí fica ao critério dessa questão. Já vamos lá agora para a questão 36. Então, dá uma pausa aí, dá uma lida e vamos ver qual é a alternativa correta. Ao empregar os materiais produzidos em pó na produção de medicamentos, deve ser efetuado precauções especiais a fim de evitar a criação e disseminação relacionadas à contaminação cruzada e microbiana. Diante dos expostos, analise as afirmativas a seguir. Então, dá uma pausa e analise as afirmativas a seguir. Qual é a alternativa correta? Nesse caso, a gente tem a resposta que é a letra E. Ou seja, o 1, o 3 e o 4 estão corretos. O único que está errado é o segundo. Mas por que o segundo está errado? A significância do risco ela depende do tipo de contaminante e do produto que foi contaminado. Ou seja, alguns contaminantes apresentam maior risco para a saúde, como substâncias citotóxicas e micro-organismos patógenos, enquanto outros podem ter impacto menor. Além disso, o tipo de produto contaminado também influencia o risco, pois medicamentos administrados por vias estéreis, como os injetáveis, são mais críticos do que comprimidos orais, por exemplo. Tudo isso aqui explica essa afirmação 2, que a significância do risco é independente do tipo de contaminante e como o produto foi contaminado. Vamos para a questão 37. Os materiais e os produtos reprovados devem identificar e devem ser identificados e armazenados separadamente em áreas restritas. Eles podem ser devolvidos aos fornecedores ou, quando cabíveis, reprocessados ou destruídos dentro de um prazo justificável. A ação adotada deve ser aprovada por pessoa designada. Considerando estas informações, analise as afirmativas a seguir. Então, dá uma pausa e vamos analisar. Pausou? A resposta é a letra E. Ou seja, as afirmativas que estão corretas é a 2 e 3. Por que a primeira está errada? O reprocesso e a recuperação não são permitidos. É errado. O processo e a recuperação não são permitidos. Isso está incorreto. Por quê? Pois o reprocesso pode ser permitido em determinadas condições, desde que seja justificado e avaliado e aprovado conforme procedimentos internos da indústria farmacêutica. Muitas vezes, um lote pode ser reprocessado para corrigir falhas menores sem comprometer a qualidade daquele produto. Correto? Vamos para a questão 38. Os responsáveis pela produção, garantia e controle de qualidade do medicamento têm como atribuições. Quais seriam essas atribuições? Dá uma pausa e vamos ver. A resposta seria letra E. O 1, o 2 e o 3. Mas eu diria a vocês que eu discordo um pouco dessa resposta. Por quê? Vamos ver a quarta alternativa. Assegurar que sejam feitas as validações necessárias inclui a validação de métodos analíticos e a calibração dos equipamentos de controle. Ou seja, o responsável pela produção, da garantia e controle, ele deve também assegurar que as validações dos métodos analíticos e calibrações elas estejam em devidos usos. Assegurar seria verificar, né? Fazer uma observação. Quando eu fiz a prova, eu fiquei muito na dúvida, pois essa alternativa 4, ela, para mim, ela está correta. Aí,
vamos ver a justificativa. O primeiro, né? Revisar a documentação dos lotes produzidos. A revisão da documentação dos lotes é um procedimento essencial dentro da BPF, garantindo que todas as etapas elas sejam cumpridas corretamente. 2. Ela está correta, né? Aprova ou rejeita produtos determinados para comercialização. Embora a garantia de qualidade seja um setor principal responsável pela liberação do produto, essa decisão ela pode envolver uma equipe de controle de qualidade e de produção. Assim, essa afirmativa ela pode ser considerada correta dentro das questões. A 3, né? Apesar da frase parecer absoluta, aprovar categoricamente, né? Isso aí foi até uma questão que eu fiquei na dúvida. O que pode gerar dúvidas, a equipe da garantia de qualidade realmente é responsável por revisar e aprovar documentos relacionados à BPF. Isso inclui procedimentos operacionais dos POPs, instruções de trabalho e registros de produções. E a quarta, ela também seria assim correta, né? Mas o gabarito não definiu como correta, que assegurar que sejam feitas as validações necessárias. Esse é um dos papéis fundamentais responsáveis pela qualidade e pela garantia que os métodos utilizados na fabricação e no controle sejam realmente confiáveis. E a validação ela traz essa resposta. Questão 39. Vacinas feitas com micro-organismos inativados ou com extratos bacterianos podem ser invasados após sua inativação, mas mesmo as instalações de demais medicamentos, desde que os procedimentos de inativação e limpeza sejam cumpridos. A validação de processos assépticos deve incluir sua simulação, aplicando meios de cultura. Assinale a alternativa incorreta. Qual seria a alternativa incorreta? Seria a letra A. Somente as condições ideais devem ser consideradas na simulação? Não. Então, por que isso é incorreto a alternativa A? Porque a validação do processo asséptico deve levar em conta não apenas condições ideais, mas as condições reais e adversas que podem ocorrer durante a produção. A simulação do processo asséptico, também chamada de media fill, ela tem o objetivo de verificar se as condições de fabricação elas são realmente seguras para evitar a contaminação. E para isso, né, deve-se considerar as variações normais de processo, deve incluir cenários desafiadores e apenas considerar as condições ideais não seria o mais ideal. Então, é verificar as condições reais e adversas que podem ocorrer ali, imaginar, né, ter um plano mesh com esse objetivo. Vamos agora para a questão de número 40. A questão 40 ela diz o seguinte: as matérias-primas devem ser adquiridas de fornecedores aprovados pela empresa, preferencialmente diretamente do produtor. Sobre os aspectos da produção e do controle de qualidade de matérias-primas, então vamos marcar V para verdadeira e F para falsa. Então, dá uma pausa aí e qual você acha que é verdadeira, falsa? Então, a resposta é a letra A. Todas são verdadeiras. Então, vamos lá. A primeira afirmativa é verdadeira. Por que pode ser considerada verdadeira? Então, vamos lá. Muitas regulamentações iniciais elas exigem que as amostras coletadas sejam suficientes para realizar todas as análises necessárias e também permitir repetições se necessário. O excesso de amostra é importante para garantir a reanálise em caso de dúvidas ou necessidade de contraprova. Algumas normas elas internas da empresa da qualidade ela adota critérios de coleta de pelo menos o dobro da quantidade necessária para garantir que não falte o que material para testes adicionais. A segunda afirmativa está correta. Esse é um procedimento obrigatório para garantir que a matéria-prima recebida esteja em boas condições e seja exatamente o que foi solicitado. E a terceira também correta. Qualquer problema identificado deve ser formalmente registrado e investigado pelo controle de qualidade para evitar impactos aonde? Na produção. Questão 42. Vamos lá para a questão 42. Em relação aos produtos esterilizados terminalmente, assinale a alternativa ok? Incorreta. Dá uma pausa aí e qual é a alternativa? Então, a resposta incorreta é a letra C. Mas por quê? O grau A é a área de trabalho crítica ou a zona estérea. Elas são utilizadas em operações assépticas como invase final de produtos estéreis não submetidos à esterilização terminal. Grupo B, né, a gente tem a área de suporte de grau A, que é um ambiente circulante de zona asséptica de grau A, onde operadores trabalham diretamente com produtos estéreis. Então, fazendo um contraponto, qual a diferença do A para o B? Então, o A
ele é onde tem um enchimento executável por filtração estéreo, normalmente mantido por um fluxo de ar direcional laminar com alta filtragem. Então, nesse caso, são para o A, ele é a zona de mais área estéreo, né? E a B também, porque é uma área de circulação. A C e a D são menores. Vamos dar continuidade. Então, a B é a área de suporte para grau A. Então, ela tem que ter um alto grau de esterilidade, mas a de maior grau é a A. A C é um ambiente controlado para produtos esterilizados terminalmente. Elas são usadas para o invase de produtos que passarão por esterilização final. Por exemplo, o invase de antibióticos líquidos antes da autoclavação. O grau D é a área de menor controle dentro da produção estéril, utilizada para manipulação inicial de matérias-primas e preparação de soluções antes da filtração e esterilização, como, por exemplo, a pesagem de soluções de ingredientes ativos, essa é a D. Então, um mini resumo: A e B são processos assépticos sem a esterilização terminal, e a de C e D para processos onde haverá esterilização terminal, pós o invase. Então, a depender do que a sua empresa, a sua indústria irá trabalhar, vai ter que ter salas, né, com esses graus de especificidade. Questão 43. Antes do início de qualquer operação de produção, devem ser adotadas as providências necessárias para que as áreas de trabalho e os equipamentos estejam limpos e livres de qualquer matéria-prima, produtos, resíduos de produtos, rótulos ou documentos que não sejam necessários para a nova operação a ser iniciada. Sobre as medidas adotadas em caso de contaminação, analise as afirmativas a seguir. Então, dá uma pausa, lê e vamos lá ver a resposta. Então, a resposta correta é a letra A, onde a 1, a 2 e a 3 elas estão corretas. Então, a calibração e a manutenção periódica, elas garantem a precisão dos instrumentos usados na produção farmacêutica. As boas práticas de fabricação, as BPFs, elas exigem que todos os registros dessas operações elas sejam mantidos para auditoria e rastreabilidade. A água utilizada na fabricação de medicamentos deve atender aos padrões microbiológicos rigorosos para evitar contaminação final do produto. Além disso, as tubulações elas precisam ser sanitizadas regularmente e monitoradas para garantir que os níveis de contaminação estejam dentro dos limites permitidos. A identificação clara das calibrações passadas e futuras, elas permitem o controle adequado dos equipamentos. A prática de anexar etiquetas nos equipamentos facilita a rastreabilidade e a conformidade durante as auditorias e as inspeções realizadas pela vigilância sanitária. 44. As autoridades sanitárias competentes devem ser informadas pelo fabricante ou detetor do registro ao ser detectado qualquer desvio significativo da qualidade no produto de fabricação, deterioração, roubo de carga ou apuração de problemas que tenham impacto na qualidade do produto. De acordo com tais afirmações, vamos ver se elas são verdadeiras ou falsas. Dá uma pausa, lê e vê qual é das alternativas aqui a seguir são verdadeiras ou falsas. Nesse caso, todas as alternativas elas são verdadeiras. Vamos para a próxima questão. Vamos para a questão 45. Aqui já trouxe já até... Não, essa aqui vai passar. Vamos para a questão 46. Sobre a fabricação de preparados estéreis a fim de minimizar o risco de contaminação por substâncias pirogênicas, partículas viáveis e não viáveis, assinale a alternativa incorreta. Qual a alternativa? Dá uma pausa e vamos ler. A alternativa é a letra C. Por que a letra C é incorreta? Porque é errado dizer que todas as operações devem ser realizadas na mesma área limpa. As operações de preparo de matéria, invase e esterilização devem ocorrer em áreas limpas, com classificação adequada conforme o risco de contaminação. Então, fica a dica. Questão 47. Antes de que as matérias-primas e matérias de embalagem sejam liberadas para uso, devem ser realizados ensaios de identificação em amostra retirada desse recipiente. É permitido mostrar somente parte dos volumes. Quando um procedimento de qualificação de fornecedor tenha sido estabelecido para certificar que nenhum volume da matéria-prima tenha sido incorretamente rotulado, a qualificação deve considerar os seguintes aspectos. Quais são esses? Dá uma lida aí e vê qual a resposta. A resposta é a letra A. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Então,
A natureza e a classificação do fabricante e do fornecedor, assim como o seu grau de conformidade com os requisitos das BPF, está correto. O fornecedor ele deve o quê? Seguir boas práticas de fabricação para garantir a qualidade das matérias-primas. Qualidade das matérias-primas. Avaliar se ele é fabricante ou apenas distribuidor ajuda a determinar os riscos envolvidos. O 2. O fornecedor deve possuir sistema de garantia de qualidade. Isso inclui certificação, rastreabilidade e controle de qualidade. O 3. É essencial verificar como a matéria-prima é produzida, armazenada e transportada para evitar o que? Contaminações e adulterações. E o 4. Algumas matérias-primas são mais ricas do que outras, dependendo do tipo do medicamento. Por exemplo, matérias-primas usadas para produtos injetáveis precisam ser controles mais rigorosos do que as que são usadas para comprimidos e assim por diante. Questão 48. A documentação garante que a pessoa designada tenha as informações necessárias para decidir sobre a liberação de determinado lote de medicamento para a venda. Possibilita um rastreamento que investiga a história de qualquer lote sob suspeita de devido qualidade e assegura a disponibilidade de dados necessários para validação e revisão e análise estatística. Sobre a documentação, assinale a alternativa a seguir. Então dá uma pausa e lê. Mas antes, olha, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta aí embaixo se você está gostando desse processo aqui que estou fazendo. Então a resposta é a letra A, onde 1, 2 e 3 estão corretos. Então, constitui parte essencial do sistema de garantia de qualidade. Então, a documentação é fundamental para garantir que os processos de fabricação eles sigam que as boas práticas, né, a BPF. E sem um sistema de documentação bem estruturado, não há controle da qualidade eficiente. Então, é necessário ter. Então, está correto. O 2. A documentação de detalhes de detalhar as especificações da matéria-prima, método de fabricação, teste de qualidade e processo de controle, isso garante o quê? A reprodutibilidade e a rastreabilidade da produção de medicamento. E o 3. Explicação. Para manter a transparência e a rastreabilidade, qualquer modificação em documentos deve ser feita de forma auditável. Isso significa que a alteração deve ser assinada, datada, além de permitir a leitura do documento original. Então, isso é verdadeiro. Questão 49. Considerando que o padrão de referência não adquirido de uma farmacopéia reconhecida deverá ser o mais elevado grau de pureza a ser obtido, cuidadosamente definido para garantir sua identidade, teor, qualidade, pureza e potência, marque a alternativa como verdadeira ou falsa. Então dá uma pausa e vê aí qual é. Então, a resposta é a letra E, onde todas as alternativas estão corretas. Então, explicação da primeira porque é verdadeira. As amostras de referência devem ser armazenadas pelo fabricante por um período estabelecido para possibilitar investigações futuras sobre a qualidade dos produtos fabricados. Isso faz parte do que? Da BPF. Segundo, porque o segundo está certo. Uma amostra representativa é retirada de um lote com base em critérios do que? Estatísticos, garantindo que a análise feita seja validada por todo o lote. Isso é essencial para liberar produtos no mercado com segurança e qualidade. Terceiro, os padrões de referências oficiais, como a farmacopeia brasileira, USP, a farmacopeia europeia, só podem ser usados para fins descritos na monografia correspondente. Isso garante padronização e confiabilidade dos testes analíticos. E por fim, a última questão. Considerando a produção de medicamentos e ainda que as atividades significativas relativas à fabricação de medicamentos devem ser rastreadas, se necessário, assinar as alternativas a seguir. Então dá uma lida aí e vamos ver quais são as alternativas corretas. A resposta é a letra E, onde as alternativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. Então, a questão 1, né, a alternativa 1, a opção 1, ela é errada, pois, de acordo com as boas práticas de fabricação, BPF, requisitos devem ser armazenados por um período mínimo de 5 anos após a liberação do lote, ou 1 ano após o vencimento do prazo de validade, o que for maior. A afirmativa menciona 6 anos após o vencimento, ou seja, está errado. O segundo, o registro pode ser feito eletronicamente por fotos ou outros meios confiáveis, desde que garanta rastreabilidade, segurança e autenticidade. Isso está de acordo com a RDC 301. O terceiro, fórmulas padrões e procedimentos operacionais padrões próprios, eles devem estar documentados e disponíveis para garantir que a produção ocorra conforme o planejado. A exatidão dos dados registrados deve ser checada regularmente para evitar erros que possam ser comprometidos a qualidade do produto. Por fim, o registro eletrônico deve ter backups de proteção contra a perda de dados, podendo ser armazenados em fitas magnéticas, microfilmes, impressões de fitas ou outras formas confiáveis. Isso vai garantir o quê? Que a informação fique disponível mesmo em caso de falha de um sistema eletrônico. E foi isso de um sistema eletrônico.
E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É isso.